Olá, olá, personas! E hoje eu vim aqui no canal do Sr. Estou falar pra vocês a minha experiência com Star Wars. 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 This is the way. This is the way. This is the way. O primeiro filme que eu assisti foi o episódio 1. Tudo começou quando eu tinha uns 11 anos e o meu pai me mostrou na programação que estava rolando lá na TNT o episódio 1, A Ameaça Fantasma. Fazendo um pequeno desabafo, né? Porque eu acho que algumas pessoas que acompanham a série Star Wars, na verdade, já sabem. Mas a pessoa vai ter que ter assistido algumas coisas a mais. Então vamos lá. Eu adoro essa temática Star Wars desde criança. Eu comecei a assistir Star Wars lá pra 2011, eu tinha meus 7 anos. Então, na verdade demorou pra eu começar a gostar de Star Wars, porque quando eu era pequeno eu não achava interessante, então não ligava muito. Na verdade, assim, eu prefiro que não receber muito hate, assim, pelas coisas que eu vou comentar. As pessoas, elas são livres pra assistir o que elas querem, né? Comum que a gente veja passando em algum canal, aleatoriamente, isso aconteceu algumas vezes, mas eu comecei a assistir Star Wars pra valer, foi em 2015, com o Despertar da Força. Bem, eu comecei a assistir Star Wars em 2015, que eu comecei assistindo o Despertar da Força, por incrível que pareça. Mas de alguma forma sempre esteve presente na minha vida. Os meus amigos, eles sempre gostaram e comentavam sobre. E vira e mexe passava na TV os filmes ou os desenhos do Clone Wars, né? Então eu sempre tava lá absorvendo fragmentos, trechos. Eu comecei a assistir Star Wars lá pra 2017, 2018. E eu comecei assistindo pelo quarto filme. Então, assim, tenho que admitir que, na verdade, eu não assisti os filmes originais, né? Eu comecei a assistir por causa de uns amigos, porque na época de WandaVision lançou e a gente chegou nesse assunto Star Wars. Eu sempre tive vontade de assistir Star Wars, porque quando eu era mais nova, eu assistia à noite com a minha mãe, enquanto eu esperava meu pai chegar do trabalho, e às vezes eu dormia na cama da minha mãe por causa disso. E aí eu fiquei assistindo o dia inteiro, junto com ele, que também é um grande fã da saga. Mas aí chegou aquela época, entre 2014 e 2015, que tava pra sair o episódio 7. Aí tava aquela coisa, né? Iam reviver a franquia, aí tinha que divulgar e tal. E eu, como frequentador regular de bancas de jornal e revistaria, não podia ser diferente. Minha introdução nesse universo não foi diretamente pelos filmes, mas pelas histórias em quadrinhos. Eu gostei do quarto filme, aí eu pesquisei a ordem cronológica da história, não a ordem de lançamento, e fui assistindo na ordem cronológica e achei super legal. Eu não assisti a trilogia original antes porque eu tinha bastante preconceito, sabe? Aquele preconceito com filmes antigos, que os efeitos especiais são meio ruins, que o filme pode estar meio datado. Mas depois que eu assisti o Despertar da Força nos cinemas, eu passei a interessar pelo universo Star Wars e eu acabei depois vendo a trilogia original e eu simplesmente adorei, foi sensacional. Eu comecei na infância, né? Eu conheci Star Wars na infância, eu assisti ao episódio 4. Então, acredito que nessa época em que eu comecei a conhecer, a maioria tenha começado pelo episódio 4 também. Eu comecei pelo filme 4 da ordem de lançamento. Tive o prazer de ir nos cinemas, eu tinha voltado de uma viagem. Fui perto do Natal para assistir Star Wars e foi uma experiência mágica. Foi quando eu comecei a ser fã mesmo da saga. Eu já conhecia algumas poucas coisas, né? Todo mundo já conhece. Que o Vader é pai do Luke, Chewbacca, Han Solo, mas sabe, nomes soltos. Foi em 2015 mesmo que eu comecei a assistir Star Wars, me tornei fã de verdade. Já sei, já estão xingando minha família agora nos comentários, já estão me mandando pro inferno, mas olha, esperem, aguardem. Assim, eu assisti The Mandalorian, inclusive já fizemos um programa sobre The Mandalorian, mas nunca assisti. Porém, The Mandalorian pode representar pra mim o começo de uma nova maratona. Então você que já está pensando em me xingar, não me xingue, me incentive, que aí realmente eu possa assistir.
Senão eu vou ficar pegando mais raiva e eu nunca vou assistir. Então perceba isso, perceba. Agora pra mim, então vou falar só de The Mandalorian, né? Aí quando foi aproximando mais do lançamento do episódio 7, aí que eu resolvi ir atrás dos filmes originais. E foi por eles que eu comecei, pelos filmes clássicos, né? Aqueles que são ótimos de passar na sessão da tarde. Aí eu vi uma diferença quando eu fui no cinema assistir O Despertar da Força. Aí que eu vi o que realmente é Star Wars. Porque os filmes clássicos, eles são legais, eles são muito maneiros, mas são muito pra geração daquela época que eles foram lançados. E quando eu vi o episódio 7, eu entendi o impacto que aqueles filmes tiveram para as pessoas daquele tempo. Eu te odeio! Pior momento? É alguns, hein? É difícil falar de só um. Mas acho que o pior momento da saga pra mim é o Palpatine Super Saiyajin no episódio 9. Aquela coisa ridícula dele estendendo as mãos e os raios voando pelo espaço. Totalmente bizarro aquilo. O momento que eu não gosto muito é mais um filme mesmo. É aquele que conta a história do Anakin, criança. Pra mim, o pior filme, e que eu considero o pior momento, foram os 3 filmes da prequela, o episódio 1, 2 e 3. A prophecy that misread could have been. Eu sei que é necessário, mas pra mim é uma parte meio chatinha da saga toda. Tem muitos momentos melhores. Em segundo lugar, eu deixaria talvez O beijo entre a Rey e o Kylo Ren. o beijo de princesa da Rey e do Kylo Ren. Deu pra ver que eu não gostei do episódio 9. E eu lembro até hoje que no cinema o pessoal ficou reclamando. Eu lembro do pessoal reclamando do cinema, que eu fui ver no cinema esse filme, quando isso aconteceu. Deixa eu ver, teve aquele especial de Natal de 78, que pegaram... tiraram os atores do descanso para fazer um especial de Natal sobre a família do Chewbacca. As I prepare this popular favorite. Now, today, I'm going to be using the tenderest cut of the bantha, the loin. The loin is very tasty and serves 4 nicely. Pior momento? Então, o pior momento de The Mandalorian eu não me lembro muito bem. Então, aí eu pagando espertão, eu vou falar o vai, mas não vai. Que é aquele negócio, a Rey é tipo, ela não é ninguém. Aí chega no outro filme, ela é alguém. Porque eu já sei todos os spoilers. Então, se você quiser me falar no spoiler no comentário, pode falar. Mas, pra mim, então eu vou falar isso. Quando eu assistir o filme, talvez eu mude de pressão, mas provavelmente não vou mudar, porque isso me parece muito bizarro. Who are you? I'm no one. O pior momento pra mim de Star Wars é no final, lá pro quase no final, né, no meio, final, que é o beijo no meio da batalha entre o Finn e a Rose. Aquilo ali me pareceu muito desconexo, né? Muito fora de contexto aquilo ali. Tava num momento mó tenso, a cena tinha sido desenvolvida para causar um sentimento de tensão muito grande. Aí o Finn tá indo lá para ajudar, para fazer um baita ataque ali que ia ser extremamente crítico para a vitória deles, para impedir que ele destruísse o lugar ali que eles estavam tentando defender. E aí a Rose chega lá e impede ele. Aí ele chega lá, vai ver se ela tá bem, pergunta: por que você me destruiu assim? Por que você impediu que eu fizesse aquilo? Ela: eu fui salvar você.
Aí dá um beijo extremamente anticlimático, que faltou um pouco de cinema ali, um pouco de gosto de cinema. Eu acho que o que mais vale citar é o episódio 9, porque eu achei bom, foi um bom desfecho pra história, pra saga, só que ficou muito muito querendo agradar os fãs e eu não gostei disso. E o que eu tinha gostado bastante no episódio 8, que eu acho que foi um dos melhores filmes dessa saga, foi que ele apresentou coisas novas, conceitos diferentes, explicações que ninguém estava esperando e surpreendeu. Por isso que eu gostei, que foi surpreendente, foi o que a gente não estava esperando. Foi um soco na boca. Aí vai o episódio 9 querer dar desculpinha, né? Querer passar metiolate, botar curativo, né? Remendar as coisas. Muito fanservice desnecessário. At last the work of generations is complete. The great error is corrected. Mas de forma mais abrangente, eu acho que entre o episódio 9 em questão de péssima qualidade, pra mim empata com o filme do Han Solo, aquela coisa maravilhosa de enfeitar o lixo. Han Solo, outro filme que eu detestei. Não gostei de Han Solo, é muito ruim. You're after something. Is it revenge? Então, eu não conseguiria eleger um pior personagem. Né? O pior momento também é difícil. Um momento que foi particularmente ruim, na minha opinião, foi a morte do Qui-Gon. Né? Naquele confronto com Darth Maul, ele morre e quando eu assisti ao filme isso não ficou muito bem explicado para mim, né? Foi uma batalha em que tudo bem, o Darth Maul tem seus méritos, mas vencer o Qui-Gon não seria tão fácil quanto foi demonstrado no filme. O pior personagem de Star Wars pra mim, eu vou trapacear nessa pergunta porque pra mim tem dois personagens que eu acho meio ruins, que é o Snoke. O líder Snoke. A curse weakness, properly manipulated, can be a sharp tool. Porque o Snoke eu achei ele meio raso, meio jogado, totalmente jogado dentro da história. Ele não tem muita presença, vamos dizer assim. Eu vou citar a personagem lá da Gina Carano, porque eu acho que é mais uma coisa da atriz, então já peguei um ranço também. Então é mais ou menos isso aí mesmo. Okay, little guy. No one's beating you today. Eu acho que nem é porque o personagem é ruim, mas é porque ele teve uma construção muito simples, né? Ele nem sequer teve uma construção direito, que é o Boba Fett. Ele é um personagem que tinha muito potencial, inclusive vai ter uma série agora, finalmente vão construir ele, vão desenvolver ele. E eu achei ele o pior personagem porque ele realmente não teve desenvolvimento algum, um personagem que tinha potencial para ter uma grande participação ali, extremamente importante, muito bem desenvolvida, que Star Wars não aplicou muito bem. E eu também não gosto muito da Rey. Eu também acho a Rey meio vazia. Ela não me passou uma vibe muito boa. Eu não curti muito a Rey, não. Ela é meio vazia, meio sem personalidade, pelo menos pra mim. Assim, eu não gosto muito do Jar Jar Binks. O Jar Jar Binks, né? Obviamente o Jar Jar Binks, né? Eu achei ele meio chatinho. Aquele bicho é muito irritante.
é pra criança e tudo mais. Sério, nenhuma criança deve achar o humor naquele bicho. Ele é muito chato. O Anakin, eu acho ele muito egoísta. Foi o Anakin, que era interpretado pelo Hayden. Eu te odeio! Porque ele fez algo tão sensal, que parecia tão obrigação, que fez com que eu não gostasse nem do filme e nem do personagem. Eu acho que, apesar dele ter feito tudo aquilo por amor a Padmé, ele nunca realmente pensou em como a Padmé se sentiria colocada naquela situação. E depois que ele atingiu o ápice de poder, ele já também não... Ele gostava da Padmé, mas ela já não era mais uma prioridade para ele. Ainda mais quando ele percebeu que os planos da Padmé nunca foram ser uma imperatriz daquele império cruel que o Darth Vader, junto com o Palpatine, acabou instalando. Qual o melhor momento? Mas vocês estão de sacanagem, né? Porque também não tem só um melhor momento, tem vários melhores momentos. Pra mim, o melhor momento é a despedida, né, do Grogu com o Pedro Pascal. You go on. That's who you belong with. He's one of your kind. I'll see you again. I promise. Né? Muito bonito, gente. É muito emocionante. O Grogu atua, gente. É quase uma Meryl Streep da atuação. Porque, assim, é realmente muito bom aquele momento. Adoro. O meu melhor momento de toda a saga é quando, no episódio de Os Últimos Jedi, o Luke, ele tá sendo bombardeado pela Primeira Ordem. E ele simplesmente tira toda a poeira do ombro, faz assim, tira a poeira do ombro e sai intacto do bombardeamento. E é como se ele falasse assim: haha, eu tô viva, recalcada. E eu achei isso tão incrível, porque eu tava lá no cinema assistindo e eu falei: meu Deus, esse cara é perfeito. Melhor momento, e primeiro eu vou dividir o mais impactante. Dois momentos muito impactantes, que são mortes de personagens. A morte do Han Solo. Eu assisti o episódio 7 no cinema, então pra mim tem um impacto muito grande, que é um personagem muito conhecido. E ele morreu pelas mãos do próprio filho, né? Pelas mãos do Kylo Ren. Então foi um momento muito forte, muito marcante da saga. E outro também quando eu assisti Rogue One. Eu não assisti Rogue One na época que saiu. Muita gente falava: Rogue One é bom, assista e tudo mais. Eu demorei para assistir, mas quando eu assisti eu gostei muito do filme. E a morte da Jean. Your father would have been proud of you, Jean. O final impacta bastante, porque é um personagem que você se apega durante o filme. É um dos melhores filmes de Star Wars, inclusive pra mim. Então a morte dela, e também daquele outro cara que eu não lembro o nome, Cassian Andor, foi muito impactante. O melhor momento foi um momento trágico. Eu acho que todo mundo que é fã de Star Wars, obviamente, acho que ficou bem marcado essa cena, que é a execução da Ordem 66. Commander Kelly, the time has come. Execute Order 66. Master Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? Pra mim esse momento foi muito bom. Foi o melhor momento, apesar de ser um momento no contexto do filme muito trágico. Foi muito marcante. Foi realmente muito marcante. Eu achei chocante quando eu ouvi. E o meu momento favorito de Star Wars é do último filme que foi lançado, que ela fala: e eu sou todos os Jedi. São todos os Jedi. Pra mim, aquele momento ganhou um espaço muito especial no meu coração. E eu amo ele demais. E o melhor momento de Star Wars pra mim, o meu momento preferido, é a luta entre o Anakin
e o Obi-Wan. It's over, Anakin! I have the high ground! Que foi sensacional, foi muito boa, não tenho que discordar disso. E tem, dentre vários momentos bons, eu dou uma luz maior pra essa cena. Pra mim, nada vai superar a transformação do Anakin no Darth Vader. Nada. Porque eu acho a história do filme todo que mostra esse desenvolvimento do personagem é bastante intensa e toca um pouco no meu coração. Então esse momento pra mim é muito especial. O melhor momento é quando um clássico também. É justamente o Vader se virando para ajudar o Luke, deixando o Imperador de lado. O Darth Vader, né, ele abre mão, por ele estar prestes a morrer, né, ele abre mão do seu lado negro, salva o filho. Que é justamente a redenção do Anakin, é um momento muito bonito e conta, né, essa trajetória de pai e filho, ele finalmente voltando pro lado da luz como Anakin. Digamos assim, volta a ser um Jedi, né? Então ele após a morte, ele reencontra Obi-Wan e Yoda. Então, naquele momento em que ele está próximo da sua morte e ele abdica do lado negro para salvar o filho, esse momento para mim é épico, é poético, é excelente. E o melhor personagem de Star Wars pra mim, olha, eu vou ficar dividido, eu vou trapacear de novo, e eu vou ficar dividido entre a Leia e o Han Solo. Eu gosto muito dos dois, eu gosto demais. I love you. I know. Na minha humilde opinião, o melhor personagem é o Obi-Wan. Porque o Obi-Wan, ele, além de ter todas as características incríveis de um mestre Jedi, ele foi importantíssimo para a história, porque ele fez a ponte entre as gerações, né? Porque ele foi treinado pelo Yoda e pelo Qui-Gon, e ele treinou o Anakin e o Luke. Então ele faz uma ponte na história, né, quando ele tem uma relação direta com gerações tão diferentes, né? Hello there. General Kenobi. E o meu personagem preferido é justamente o Anakin. E assim, o personagem favorito é meio difícil você falar, porque eu gosto muito do Anakin. Eu sei que ele é vilão, mas né, fazer o quê, né? Se não fosse pelo vilão, talvez não teria história. Mas também eu gosto do Yoda, sabe? Então fica aquela coisa de dúvida. Mas se fosse pra escolher, acho que eu tenderia pro Anakin. Porque ele tem uma construção muito grande, desde Anakin criança, que ele aparece em um filme inteiro como criança, uma fofura, e aí ele se desenvolve, tem toda uma construção em vários filmes, até virar o Darth Vader, e por isso ele é o meu personagem preferido. É um escravo? Eu sou uma pessoa e meu nome é Anakin. Um personagem que eu considero a perfeição pra mim é o Han Solo. Porque além de ele ser perfeito, ele é super engraçado e ele é aquele típico bandido que faz com que você tenha aquele ar de mistério e faz com que você goste muito dele. Meu nome é Solo. Eu sou o capitão da Falcon Millennium. Já o melhor personagem pra mim é o Luke. Tem muita gente que reclama do que o Rian Johnson fez no episódio 8, falam que ele distorceu o personagem e tudo mais, mas eu gostei do episódio 8, eu acho que fez parte da trajetória do Luke e também ser mostrado esses erros, né? Que ele se tornou essa figura um pouco mais sombria, ele deixou um pouco dessa luz de lado, tem uma certa descrença na Ordem Jedi. E é um personagem muito bom porque o arco dele, né? Ele é o herói principal,
dos primeiros filmes de Star Wars, então não tem como você também não ter um pouco de favoritismo. A aparição dele em The Mandalorian reforça isso, então é um personagem muito bom. O ator, que é o Mark Hamill, é uma pessoa incrível, então com certeza o Luke é meu personagem favorito. Um dos melhores personagens é justamente o Din Djarin, o Mandaloriano, que cativa a gente só pelo brilho do Beskar. Pra mim, melhor personagem Grogu, né? O Baby Yoda, maravilhoso. Eu poderia aqui pagar de espertão e falar Leia, falar Luke, mas não, tô falando os que eu realmente assisti, pra ver que sou aí uma pessoa verdadeira. Se quiser, então, ó, fica Francio, hashtag, não consigo fazer com a mão agora, mas hashtag fica Francio. Meu segundo melhor personagem é a Rey. A minha personagem favorita, ela é a Rey, da última trilogia. Eu sei que muita gente não gosta dela, mas enfim, fazer o quê? A Rey, que ela foi quem carregou nas costas essa nova trilogia. E a história dela é bem parecida com a do Luke, mas foi contada de um jeito diferente, realmente para uma nova geração. E um personagem que cativa bastante, né? Que ela tem um coração bom, carrega consigo uma bondade gigantesca, ao passo que ela tem um lado sombrio que chama ela, mas ela resiste. E eu gostei bastante da trajetória dela. Também podia ter tido um desfecho melhor, mas do jeito que foi também foi bem legal, porque deu um tom cíclico para essa saga, né? Começou de um jeito e terminou desse mesmo jeito. Você não está sozinha, Rey. Sozinha, você nunca esteve. Cada Jedi que já existiu vive em você. O que é Star Wars pra você? O que é Star Wars pra mim? Eu não sei, essa é uma pergunta meio difícil. Pra mim, Star Wars é como se fosse um símbolo, sabe? Um símbolo da cultura nerd, cultura pop. Pra mim, eu acho que é isso que representa. O Star Wars, pra mim, nesse momento, ele foi uma forma de me unir de novo com os amigos que eu já não tinha muito contato. E ele também sempre foi uma forma de eu ficar um pouquinho mais perto da minha mãe durante a noite. E como eu já disse, foi uma experiência muito legal terminar de assistir esse ano durante a quarentena. E eu recomendo todo mundo assistir, porque além de ser uma história super envolvente, ele trata sobre temas muito importantes, como por exemplo a política. Vamos fazer uma parte mais bonita, um pouco mais aí dramática. O que representa pra mim, na verdade, é assim... o começo da minha história Star Wars, com The Mandalorian. Então, assim, essa é a minha representação. Eu poderia falar, eu tenho uma grande... Não existiria cinema pipoca, não existiria cinema mainstream sem Star Wars. Essa acho que é a coisa mais histórica. Mas no meu sentimento, essa aí, a The Mandalorian, começa a minha trajetória. E talvez eu assista. Deixa aí nos comentários se isso aqui é tipo um relembrando comigo, assistindo pela primeira vez. Imagina, é divertido pelo menos. Posso trazer um conteúdo de qualidade. Star Wars, pra mim, é esplendoroso, né? Pra mim, pessoalmente, me marcou, porque sempre que eu tô assistindo, e não é todo filme que consegue isso, não é toda saga de filmes que consegue isso, todo o universo, mas sempre que eu tô assistindo um filme de Star Wars, ele tem alguns momentos que mexem comigo, que às vezes nem são momentos muito impactantes, não são momentos em que tem uma tensão muito grande, nem são momentos muito marcantes, né, pro filme, mas acontecem várias vezes de enquanto eu tô assistindo Star Wars eu ficar todo arrepiado, eu ficar todo animado, todo motivado, enquanto eu assisto pra continuar assistindo. Star Wars consegue me fazer isso de uma forma sensacional em momentos aleatórios, o que é muito bom,
porque ele consegue trazer um aspecto tão divertido, um aspecto dramático, um aspecto tenso, uma luta muito boa, momentos de alívio cômico muito bem inseridos, legais, e o universo também é muito vasto, é muito criativo. Star Wars, pra mim, representa muita coisa da nossa própria sociedade. Ali a gente consegue ver política, a tecnologia desenvolvida, e isso é muito bacana, provando que a humanidade talvez possa chegar nesse nível algum dia, sabe? A gente vê os hologramas e a tecnologia está avançando cada vez mais. E o jeito que eles transformam, na verdade, que eles mostram a política, eu acho sensacional e pra gente refletir mesmo. Então, o Star Wars é muito mais do que só um filme de ficção pra mim. É um filme que eu consigo refletir com certas ações que são tomadas lá. É um filme que me mostra como certos desejos que a gente tem também pode influenciar nas nossas ações e nos transformar em certas pessoas que às vezes não deveríamos e não queríamos ser. E essa é uma pergunta difícil, porque se você vê só pelo lado da história, não necessariamente é uma história surpreendente, porque, por exemplo, a trilogia original é um claro arco de um herói, então o que é Star Wars? Eu acho que é mais do que a história, é parte também do universo de Star Wars, que é muito apaixonante. Todos os elementos que o George Lucas criou e que sobrevivem até hoje foram expandidos pelos fãs, agora tá na mão da Disney, então mas não apenas o universo. Eu acho que Star Wars também faz muito de você curtir o que é Star Wars, então de você aproveitar os filmes, se divertir com as histórias, com os personagens, e você poder falar com outras pessoas sobre isso. Inclusive esse foi o objetivo aqui do vídeo da série Stone, né? De nós discutirmos como fãs o que é Star Wars pra gente, o que nós mais gostamos e desgostamos. Eu acho que toda essa conexão entre os fãs, mesmo eles sendo um pouco chatos de vez em quando, os fãs implicam com muita coisa em Star Wars, eu acho que isso faz parte do conjunto, essa comunidade que gosta de tantos elementos e diverge em tantos elementos. Eu acho que esse movimento que mudou a cultura pop, pra mim, isso é Star Wars. Olha, se eu pudesse tentar explicar Star Wars com uma conotação pessoal, eu tentaria explicar por meio da rebelião, né? Porque a rebelião representa a luta daqueles que não aceitam ser sobrepujados, a luta daqueles que não aceitam o que é errado ou o que está errado, né? E eles lutam, eles acreditam no que fazem e lutam literalmente até as últimas forças para tentar alcançar o seu objetivo e tentar alcançar algo que eles acreditam ser correto. Não só para eles, mas para o todo. Então, eu acho que se eu puder representar, buscar algo Star Wars que me represente pessoalmente, seria a ideia da rebelião. E a saga inteira, pra mim, não é simplesmente algo que tá lá pra ser assistido, e sim algo que tá lá pra ser apreciado e pra mostrar pra você que você também é capaz de lutar em batalhas espaciais. Não precisa ser realmente lutando, né, de verdade, mas o universo inteiro faz com que você entre em todos aqueles personagens, que você conheça mais cada um e que você simplesmente se apaixone. Então, pra mim, o Star Wars mostra realmente o que todos os fãs querem sentir quando estão vendo filmes, quando estão lendo livros. E isso pra mim é simplesmente fantástico. E é por isso que eu amo de paixão muito, muito Star Wars. O que é Star Wars? Star Wars é um conto espacial. É uma novela épica sobre uma família forjada pelas circunstâncias, os tipos de laços que nunca são desfeitos. Star Wars
São as melhores aulas de inglês que eu já tive na minha vida, com a melhor turma e o melhor professor do mundo. Durante anos dourados, Star Wars é quando eu me junto com os meus amigos pra gente ficar horas e horas conversando sobre isso com leite de banta. Star Wars é quando me junto com a minha família no Natal pra gente brigar, fofocar e comemorar o nascer de um novo tempo, de uma nova era, no limiar da esperança, sempre esperando pelo melhor, porque mesmo quando os últimos cavaleiros caírem no lado sombrio, sempre vai ter a luz de uma nova esperança.